Tudo começa quando a Vitória fica meio enciumada com a nova doutora que vai cuidar do Fernando e ela diz para Felipa para que ela entenda que não é ciúme sem fundamento, porque a doutora Irene é uma mulher muito jovem e bonita e que ela diverte muito o Fernando e que eles conversam e riem bastante. A Felipa diz que isso é muito bom e que isso quer dizer que ele, o Fernando, está mais animado. A Vitória diz que o problema é que ele, o Fernando, ignora ela quando ele está com a doutora Irene. A Felipa pede para que ela não fique pensando nessas coisas, porque é mais provável que o Fernando só está prestando atenção nela enquanto faz os exercícios, porque ele tem que ficar bem concentrado em tudo que ela diz para que assim ele volte logo a andar. A Vitória fica indignada porque os dois conversam muito sobre outras coisas que não tem nada a ver com a terapia e os exercícios. A Felipa diz que tudo isso é só para se distrair e pede para que ela imagine dele ficar toda hora pensando todos os dias que tem que se levantar, voltar a andar, tem que se levantar, voltar a andar e ficar pensando nisso direto. O Fernando ficaria louco colocando todas essas coisas na cabeça e que além de tudo, quando eles dois, a Vitória e o Fernando estão sozinhos, eles dois ali também falam muitas coisas, não é? A Vitória diz que sim, mas que o negócio é que a médica é muito nova e que é normal que eles conversem coisas mais interessantes, porque no caso dela, ela só fica falando toda hora para o Fernando sobre problemas da casa dela e sobre os seus filhos. A Felipa pergunta o que tem a ver isso, porque no caso do Fernando ele se interessa por tudo que tem a ver com ela. A Vitória sai um pouco de lado resmungando e a Felipa diz que não pode dizer mais nada, já que ela tem tanta certeza que o Fernando está gostando dessa moça e diz que se for assim, então por que ela não termina logo com ele? A Vitória diz que acha que realmente isso seria o melhor, porque no fim das contas, isso um dia iria acontecer. A Felipa pede para que então ela tenha coragem para virar logo essa página da vida dela, porque afinal a vida é assim, e depois a Felipa diz à Vitória que tem duas notícias, uma boa e outra ruim. A Vitória pede que, por favor, ela diga logo a boa primeiro e a Felipa diz que chegou ali um senhor da editora para avisar que em 2 meses estarão prontas as cópias do livro dela e que eles estão escolhendo agora onde vai ser o lançamento. A Vitória, toda desconsolada, ela diz que isso é bom e pergunta qual é a má notícia. A Felipa diz que é porque a Raquel quer fazer uma missa para o senhor Ulisses e quer cremá-lo, porém sobre a cremação ela ainda não disse nada. A Vitória diz a Felipa que isso não é uma notícia mal e que até ela concorda com essa missa, e depois a Vitória começa a chorar e a Felipa pede para que ela não chore e faz uma gracinha com ela, só que a Vitória diz que nunca deveria ter se apaixonado pelo Fernando. A Felipa fica ali tentando lhe consolar e diz a ela que isso um dia vai passar. E já o Emiliano, ele chega no hospital e é recebido pelo Hernan, que lhe cumprimenta, e o Hernan diz que pensou que ele estivesse na fazenda e o Emiliano diz que estava sim, mas que ele quis vir ali ver o sobrinho dele e pergunta como que o Fernando está. O Hernan diz que ele está um pouco mais animado logo depois dessa gravidade desse acidente, que inclusive ele poderia ter até morrido quando caiu daquela varanda, ou melhor, quando ele foi empurrado daquela varanda. O Emiliano, por sua vez, ele fica todo perdido ali e diz como assim que ele foi empurrado, porque o Alessandro tinha dito a ele que o Fernando tinha se machucado em um acidente de trabalho. O Hernan diz que certamente o Alessandro não quis dizer a verdade para ele, para que assim ele não ficasse preocupado. O Emiliano pergunta se então é sério a situação do Fernando e o Hernan diz que o Fernando é um homem jovem e obstinado e que ele está fazendo toda a terapia com muita vontade, sem se importar com a dor que ele está sentindo, e que todos ali estão muito confiantes que logo ele voltará a andar, e acaba de lascar tudo, porque o Emiliano fica ainda mais agoniado e pergunta que história é essa de voltar a andar. Então quer dizer que ele, o Fernando, está paralítico? O Hernan, por sua vez, ele engole seco sem saber o que responder, e a cena logo muda e vai para o Emiliano entrando no quarto onde o Fernando está. Ele se aproxima do Fernando e lhe dá um tequinho. O Fernando, por sua vez, ele diz ao tio que ele não deveria ter vindo ali e que por isso ele não queria que o Alessandro contasse a verdade a ele.
O Emiliano diz que ele acha mesmo que ele iria ficar tranquilo sabendo que ele estava mal. Lógico que não, e que ficou muito preocupado em saber que ele tinha quebrado a perna, só que quando ele chega ali no hospital, ele fica sabendo que o Alessandro não disse a ele a verdade para que assim ele não viesse se preocupar, só que está vendo ali que o que aconteceu foi bem pior. O Hernan diz que estava falando para o tio dele que ele não está paralítico e que o corpo dele está se recuperando rapidamente e que a coluna vertebral dele está reagindo muito bem à terapia e que se ele continuar assim, muito em breve ele vai poder se levantar da cama. O Emiliano pede para que Deus escute ele e o Hernan diz que agora vai deixar eles dois ali a sós para que eles possam conversar, e ao sair o Emiliano pede ao Fernando que, por favor, ele não volte a esconder as coisas dele, porque se alguma coisa acontecer, ele tem que saber, porque ele é sua única família. O Fernando pede perdão e diz que ele tem toda a razão e que agora ele se dá de conta que é nesses momentos quando a gente mais precisa da família. O Emiliano diz que pode imaginar como ele deve estar se sentindo, mas que ele está muito feliz por ver que ele está enfrentando as coisas com muita coragem e que ele tem que continuar assim com muita garra, porque se ele não se recuperar, ele não vai poder viver tranquilo. O Fernando diz que sabe, que promete, ele jura que não vai se deixar vencer. O Emiliano fica muito feliz e diz que é assim que se fala, e logo depois a cena muda e vai para o Alessandro, que está conversando com o polícia, e ele diz ao polícia que não quer deixar as coisas assim e que é muita coincidência que a morte do Mateus tenha acontecido em um momento tão oportuno e que também esse suposto suicídio do Ulisses, e que não quer que o Jorge e a Helena, o que eles fizeram com a mulher dele, fique impune. O polícia diz que ele faz ali também essas mesmas perguntas e que não sabe quem pode culpar e quem muito menos suspeitar. O Alessandro diz que acredita que os fatos estão todos interligados e que há sim um responsável, e o policial pergunta quem. O Alessandro diz que é o irmão dele, o Bruno, e o policial diz que eles não têm nenhuma prova contra ele porque para a polícia o senhor Bruno está limpo. O Alessandro pergunta o que foi que aconteceu com o Dr. Gruden e o policial diz que ligou no dia anterior e parece que ele ainda não voltou de viagem. O Alessandro diz que talvez eles estejam mentindo e o policial diz que pode ser que sim, mas que ele é apenas um servidor público e que ele tem que compreender que ele precisa de uma autorização para ir lá, para ver se o tal famoso doutor está ou não está lá. O Alessandro diz que isso não é um problema porque ele paga a viagem, todos os gastos, mas o policial diz que não, que agradece, mas que isso não é tão simples porque os trâmites burocráticos não são tão rápidos e que, por outro lado, não tem motivos, porque a Helena disse que o senhor Ulisses enganou a todos ali, levando uma mulher que não era a sua filha, a Sandra, e que tem como testemunhas os médicos do hospital onde foi atendida e que eles disseram que foi o senhor Ulisses que foi buscá-la. O Alessandro, indignado, ele pergunta e o que fizeram com a mulher dele porque apagaram a memória dela, colocando a saúde dela mental em risco. O policial diz que nesse caso foi a própria mãe quem autorizou e diz ao Alessandro que ele pode fazer o seguinte, é entrar com uma ação judicial alegando práticas indevidas porque ele tem todo o direito, e deixa o Alessandro bem pensativo.